Morte é a ausência definitiva. Tomei consciência desse fato aos 4 anos de idade, 2 meses depois de ter ficado órfão. Estava sentado à mesa do café da manhã, encolhido por causa do frio. Minha avó espanhola, de vestido preto, vigiava o leite no fogão, de costas para mim. Esse é o parágrafo do capítulo introdutório da obra Por um Fio, de Drauzio Varela. O Drauzio Varela é o médico mais conhecido do Brasil. Ele nasceu em 1943 na cidade de São Paulo. Viveu até os 10 anos no bairro do Brás. Depois cresceu, se formou em medicina pela USP e estudou imunologia, doenças infecciosas e, sobretudo, o câncer. Ele então é um médico cancerologista. Ele, só em 1999, que ele escreveu o primeiro livro chamado Estação Carandiru. Esse livro, no ano seguinte, em 2000, ganhou o Prêmio Jabuti de o Livro do Ano, né, dada a imensa repercussão positiva que causou no Brasil. Em 2003, depois, surgiu o filme, chamado também Estação Carandiru, que teve um sucesso imenso e é o livro pelo qual o Drauzio é mais conhecido, né? Fora esse livro, ele escreveu diversos outros, mais de 10 livros. E esse aqui, sobre o qual nós vamos comentar hoje, chamado Por um Fio, é o livro publicado em 2004 pela Companhia das Letras e é o 6º livro do Drauzio. Né? Como nós podemos ver, é um livro muito bonito, de capa preta, tem esses elásticos aqui que partem desde a contracapa, passam pela lombada, depois vem para a capa e sobra só um, fazendo referência ao título, né? E Por um Fio seria o paciente à beira da morte. O Drauzio, como o médico cancerologista, ele assistiu a pacientes muito graves, né? Atualmente, os cânceres descobertos precocemente têm um alto índice de cura, mas na época em que o Drauzio começou a atender pacientes, não era assim, né? E atualmente, em comparação com outras áreas da medicina, a cancerologia, a oncologia ainda lida muito mais com pacientes graves. Então, como o Drauzio teve uma experiência muito grande com esses pacientes, ele resolveu escrever um livro sobre as suas memórias. Então, é interessante notar que aqui na contracapa ele já nos diz o motivo pelo qual ele escreveu esse livro. Ele falou que quando os pacientes chegam à beira da morte, quando os pacientes sentem que a sua existência pode escapar, eles adquirem uma sabedoria única e começam a viver a vida de forma diferente. Então o Drauzio pensou o seguinte: por que não aplicar toda essa minha experiência com esses pacientes do fim da vida na minha vida sem que eu precise chegar ao ponto de estar à beira da morte, não é? E ele quis compartilhar esses ensinamentos com a gente. E ele faz isso de que maneira? Durante os capítulos, ele descreve como foi o encontro dele com os pacientes, o tratamento que foi proposto ali para esse paciente e também no final deixa sempre uma mini lição de vida, né, em cada um desses capítulos. O interessante é que o Drauzio gosta muito da narrativa, então ele descreve o paciente com riqueza de detalhes, né, a gente sente que o paciente está ali do nosso lado. E também os fatos da história, da própria vida do Drauzio são muito interessantes, porque ele viveu num tempo muito importante, né, ali em São Paulo, em que estavam chegando vários migrantes e imigrantes em busca de emprego. Ele viveu num bairro operário, em frente à casa dele tinha uma fábrica na frente da qual eles ficavam jogando ali bola, enfim. Existem até outros livros do Drauzio que são voltados para o público infanto-juvenil, que foram publicados pela Companhia das Letrinhas, né, que ele conta um pouquinho mais dessa história. Eu tive contato com um desses textos quando eu fiz uma prova, há muitos anos, e durante essa prova caiu um trechinho de Nas Ruas do Brás, que ele conta as aventuras dele. Enfim, mas esse livro aqui já é depois de muita experiência, né? Eu gostaria de ler um trechinho para vocês de um capítulo para que vocês sintam como é o desenvolvimento da escrita do Drauzio. Então o capítulo será o De Mãos Dadas, da página 155. Não sei como pessoas com personalidades e interesses tão desiguais permaneciam casadas havia 15 anos. Conheceram-se quando ela chegou ao Brasil para viver com o pai, logo após a morte inesperada da mãe. Era formado em literatura, com
tese defendida na Universidade de Coimbra sobre a representação dos costumes da burguesia do século XIX na obra de Eça de Queiroz. O marido, um homem empertigado, que aqui quer dizer, né, orgulhoso, ou também que é um homem que anda sempre aprumado. Então, ó, o marido, um homem empertigado, como os galãs americanos dos anos 40, que não perdia a oportunidade de citar com intimidade nome e sobrenome de toda pessoa por ele considerada socialmente influente, tinha 10 anos a mais que ela. Nas primeiras consultas, acompanhou-a. Depois, nunca mais. Desconfio que a recomendação para não voltar tenha partido dela própria, visivelmente aborrecida com suas intervenções impertinentes e sua obsessão em minimizar a gravidade do caso através de comentários fúteis, na vã esperança de dissuadi-la de tomar consciência da incurabilidade da doença. Durante um ano, ela veio à clínica para receber tratamento quase toda semana. Enfim, e assim ele continua. Então, como vocês podem ver, a linguagem dele é muito rica, né? Existem muitas palavras da norma culta da língua. Isso é importante para as pessoas que estão no ensino médio, para as pessoas que estão estudando, né, ainda. Não menos importante para a gente, obviamente, também. E dessa forma ele desenvolve, é mais ou menos dessa forma que ele desenvolve cada um dos capítulos, né? Sempre colocando um pouquinho da vida dele, enfim, deixando uma lição pra gente. Além disso, o Drauzio se interessou muito pela AIDS, logo no início da descoberta dessa doença, né? No final dos anos de 1970, começo dos anos 1980, quando a AIDS estava surgindo. Por quê? Tem um motivo pelo qual aconteceu isso. O Drauzio, ele gostava tanto de imunologia quanto de doenças infecciosas e também de câncer. Então, o que era a AIDS? O que estava sendo descoberto naquele tempo? Era uma doença causada por um vírus, o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que que atacava os linfócitos T, que são as células de defesa do nosso corpo, fazendo com que nós ficássemos imunodeprimidos, com que o ser humano ficasse imunodeprimido, ou seja, algo que o Drauzio gostava de estudar. Além disso, essa imunodepressão predispunha doenças infecciosas, que são as doenças oportunistas, ou seja, elas aproveitam que o nosso sistema imune não está muito bom e acabam surgindo. Então, doenças infecciosas também que ele gosta. Além disso, predispõe a alguns determinados tipos de câncer. Ou seja, são 3 assuntos, os 3 temas que o Drauzio mais gosta, estavam juntos ali em uma doença. Então, ele adorou começar a estudar essa doença. E para estudar mais a fundo, em 1983, ele foi para Nova York, no Memorial Hospital, que é o principal centro de estudo de câncer, que também atendia pacientes com HIV/AIDS, né? Lembrando que HIV é o nome do vírus e a AIDS já é a doença estabelecida, então você pode se infectar e demorar muitos anos para desenvolver a doença, né? Então, por isso que a gente fala HIV e AIDS. Então, ele ficou lá por algumas semanas, por 3 semanas fazendo esse estágio. E um dia ele atendeu um paciente que era homossexual e possuía AIDS. O que aconteceu? Eles se tornaram colegas e esse paciente, ele sugeriu ao Drauzio que fosse aos locais onde provavelmente esse vírus se propagava em Nova York, que era o epicentro da epidemia de AIDS que estava surgindo. Então ele deu o endereço de um determinado bairro para o Drauzio e falou assim, olha, vai lá, que eu acredito que seja muito importante você vivenciar onde essas pessoas adquirem esse vírus, né? E o Drauzio relutou e acabou indo, e é uma passagem muito interessante que ele cita, com riqueza de detalhes desse local, né? A gente até ri um pouquinho, porque o Drauzio, como heterossexual, está num ambiente totalmente homossexual, que era essas baladas, né? Então ele acaba ficando constrangido, enfim, é uma passagem muito interessante, né? Para vocês terem noção de como ele estava entusiasmado com isso, eu vou ler um trechinho do livro, em que ele deixa claro isso pra gente, olha. Só comparo a excitação intelectual desses dias a que senti ao obter regressões completas em lesões de melanoma maligno disseminado nos primeiros pacientes que tratei com BCG oral no Hospital do Câncer, quando decidi me tornar cancerologista. Ou seja, o momento em que ele estava fazendo uma pesquisa científica que estava dando certo, ele estava extremamente feliz. E ele comparou essa alegria, esse frenesi, a esse período em que ele estava estudando a AIDS, o HIV, enfim, tudo isso.
E então esse é um capítulo muito impactante, muito interessante do livro. Agora, no nosso último capítulo do livro, chamado Meu Irmão, o Drauzio revela um pouquinho mais as relações com o irmão dele. 3 personagens são importantes no livro, né? O Drauzio em si, obviamente, depois o Narciso, que era um sócio dele, e o irmão, que também é médico, chamado de Fernando. E nesse capítulo, dedicado sobretudo ao irmão, ele deixa uma lição muito importante pra gente, né? Lembrando que o Drauzio, tanto o Drauzio quanto o irmão fumavam por muito tempo. O Drauzio parou há uns anos, né? E o irmão não tinha parado, enfim. E esse capítulo é impactante e termina com a última linha do capítulo é o seguinte: tum, tá, tum, tá, tum. Enfim, vocês, quando lerem o livro, por favor, me escrevam, né? Deixem nos comentários, enfim. Comentem comigo o que acharam. Eu achei esse livro extremamente interessante. Me enriqueceu tanto culturalmente quanto nos termos de linguagem, porque eu ia anotando algumas palavras que eu não conhecia. Enfim, e traz ali junto uma história do Brasil também, né? Da questão da migração para São Paulo. Então é um livro muito diverso, assim como o Drauzio, né? Uma pessoa que multifacetada aí, né? Que faz várias coisas ao mesmo tempo, enfim, que tem muito a contribuir pra gente. Então a dica é de Por um Fio do Drauzio. Além desse livro do Drauzio, eu já li também Prisioneiras, né? E pretendo falar um pouquinho dele aqui em um outro vídeo. E pretendo ler, durante ainda janeiro, desses 2 livros, ou o Minha Vida, que o título em inglês é Becoming, da Michelle Obama, né, que ela conta sobre a vida dela também, me parece muito interessante, ou a autobiografia desautorizada do Jô Soares, eu quero ler o volume 1. O volume 2 foi lançado recentemente, mas eu não li o volume 1 ainda. Caso eu leia, né, esse livro, um desses 2 livros, eu venho aqui para falar para vocês um pouquinho deles também, mas esse daqui do Prisioneiros provavelmente eu já vou falar ainda nesse mês, enfim, quando der. Mas ele termina a trilogia dos livros do Drauzio acerca das cadeias, né? Que o Drauzio trabalhou por muito tempo no Carandiru como voluntário e escreveu Estação Carandiru, depois Carcereiros, e por último, agora em 2017, lançado Prisioneiras. E é interessante que nesse daqui eu até tem uma surpresa aqui para, enfim, depois eu conto o que aconteceu comigo em relação a esse livro, mas que tem a ver com a Livraria Cultura, né, aqui do Rio de Janeiro. Então, a dica foi Por um Fio e provavelmente vem mais por aí.